Muito bem, eu quero te saudar com alegria por mais esse momento de estudos que nós estaremos a desenvolver desde então. Essa é a nossa quarta palestra, é o nosso quarto momento de estudos sobre interpretação profética e já observamos já alguns detalhes do livro de Daniel e também do capítulo 13, versos 1 a 10 de Apocalipse. Nós estamos aqui observando que, de fato, Deus comunica de um modo consistente, de modo coerente, através do que seria repete e amplia, e também através do que nós chamamos visão dada e visão explicada, descrição e explicação. Nós percebemos que coisas em Daniel 2 não foram informadas, mas que já são informadas no capítulo 7 de Daniel. E também coisas que não foram informadas no capítulo 7 de Daniel, mas que agora se acham informadas em Apocalipse, capítulo 13, dos versos 1 a 10, as atividades da besta que subiu desde o mar, mostrando para nós que há, de fato, um desenvolvimento constante no que seria esse método repetição, ampliação. Nós vamos estar, nos momentos que se seguem, observando o que seria o comentário do verso 4 e do verso 8 do capítulo 13, quando diz que a besta ela recebe um golpe de morte, mas essa chaga mortal é curada e, portanto, a terra, os que habitam sobre ela, aclamam a essa besta que fora ferida de morte e sobreviveu. No verso 4 e no verso 8 temos a descrição de cena de adoração, e esse bloco em si, essa informação em si da adoração, constitui o que seria o resumo, a síntese, do que será comentado dos versos 11 ao verso 18. Os versos 11 a 18 funcionam como o apêndice, a interpretação, a maneira como vai se dar essa aclamação da besta que foi golpeada de morte e sobreviveu. Quero, portanto, convidá-lo para mais essa palavra de oração, pedindo a bênção do Senhor sobre os nossos momentos de estudo nesse instante. Santo e bom Deus que está nos céus, queremos pedir que o Senhor esteja a abençoar a nossa parada nesse momento para darmos atenção à Tua Palavra, dedicarmos as nossas energias aqui para tentar compreender melhor a Tua mensagem, e sabemos que só o Senhor pode nos fazer exitosos nessa tarefa. Pedimos o Teu Santo Espírito, pedimos o Teu perdão, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Muito bem. Uma coisa que se deve reiterar cuidadosamente é que João, ele nunca trabalha sobre o vazio. O Apocalipse, todo ele, está composto, em sua grande maioria, de informações, de linguagens, de informações que já existiam no Antigo Testamento, ou pelo menos em escritos que foram existentes antes do Apocalipse em si ter sido escrito. Ele é construído, portanto, de alusões, como se fora um mosaico de coisas que aconteceram lá, e João, portanto, se utiliza daquela linguagem, daqueles veículos, daquelas imagens, para então transmitir a mensagem que nós temos hoje em nossas mãos. Nesse caso, você percebeu que no capítulo 13, o pano de fundo existente, dos versos 1 a 10, é aquele sugerido em Daniel, capítulo 7, onde João ele vai relembrando aqueles animais e as atividades do chifre pequeno e acaba, portanto, acrescentando informações que em Daniel 7 não estavam ali descritas, como o golpe de morte, a restauração do golpe e a terra inteira clamando a besta. Então, o pano de fundo usado por João foi Daniel, capítulo 7. Chegando aqui ao capítulo 13, dos versos 11 aos versos 18, nós temos a descrição de uma outra entidade, uma besta, que o texto bíblico diz no versículo 11, vi subir
da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Aqui nós temos a descrição do animal. Era um animal semelhante a um cordeiro, tinha chifres semelhantes ao cordeiro, 2, mas falava como um dragão. Eu quero que você acompanhe nessa minha linha de pensamento preliminar aqui, o que com certeza vai contribuir para a compreensão das informações ulteriores que estarão sendo propostas. A origem e a atividade dessa besta que sobe desde a terra se acha sempre informado em consonância com o promover de uma besta, ou seja, a besta do mar, ferida de morte, mas já em processo de cura. Neste caso, nós vamos estar trabalhando com uma entidade que tem o seu surgimento na história e atividades também, no momento em que a besta que subiu desde o mar foi golpeada de morte e está em sua fase de restauração. Isso vai nos situar melhor no tempo, no quando do surgimento dessa besta que sobe desde a terra. Vamos, portanto, dar uma observada no que seria a estrutura literária do texto. A descrição da besta, ela tinha 2 chifres como cordeiro, falava como dragão. A sua relação com a primeira besta, nós podemos perceber, exerce completa autoridade da primeira em sua presença, age em favor dela no ato ali, no momento, na fase que diz respeito à sua cura. E quais são os métodos que ela se utiliza? Ela compele a adoração à primeira besta. Os compelidos são aqueles que habitam sobre a terra. Eles são, portanto, compelidos a adorar, é informação do texto que você pode perceber nos versos 12. O objeto da adoração é a primeira besta, aquela que ferida de morte fora curada. Então veja, a atuação dessa besta que sobe desde a terra se dá no momento em que a besta se encontra na sua fase de cura. Você percebe essa atuação dela acontecendo aí. Ela compele a adoração da primeira besta. Agora, veja bem, quais são os meios utilizados para promover essa adoração? O texto bíblico diz que são a realização de milagres impressivos. O verso 13, primeira parte. E dá até um exemplo desse tipo de milagre impressivo. Ou seja, fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Seria um tipo de milagre impressivo a ser efetivado por essa instituição, por essa entidade aqui mencionada. Nós vamos, portanto, agora ao que seria o repete amplia. Já vai dizer que ela seduz o povo. Os seduzidos são aqueles que habitam sobre a terra, que já foi informado nos versos anteriores. Os meios de sedução, realização de milagres, informação já dada também anteriormente. Nós estamos vendo aqui o meio de compelir o povo é através da sedução. A sedução através de realização de milagres impressivos. E o objetivo dessa sedução, dessa operação miraculosa, é fazer com que os que habitam sobre a terra façam uma imagem à besta, ou seja, uma estátua de culto, uma proposta de adoração, um método sugerido de adoração imposto para que seja seguido. Em honra àquela besta que foi ferida de morte, mas que sobrevive, aquela ferida espada e sobreviveu. Quais seriam as informações contidas sobre essa estátua de culto, essa imagem da primeira besta? A besta da terra dá fôlego de vida a essa imagem de culto. Por aqui você e eu somos convidados a perceber que as nossas preocupações no que dizem respeito à restauração da ferida mortal da besta que subiu do mar, o cristianismo romano na sua identificação, a fase de cura que vai estar acontecendo, o ato de cura, vai se dar
não da parte dela em si. O texto diz que quem dá fôlego a essa imagem de culto, a essa honraria à igreja romana cristã, vem desde essa outra nação, desde essa outra besta aqui. Portanto, nós precisamos ser cuidadosos quanto a isso. Para que essa estátua de culto possa falar, e mais que isso, para que ela possa fazer morrer aqueles que não queiram adorá-la. O texto bíblico diz que os procedimentos para que a besta do mar receba a adoração de toda a terra é que ela vai se utilizar de um outro veículo. Uma besta, outra besta agora, a que sobe desde a terra, e essa vai estar então através de sedução, através de operações miraculosas e através de ações militares também, nós vamos perceber, ela vai estar promovendo uma metodologia de culto, uma estátua de culto, uma imagem à primeira besta. E aqueles que se recusem estar aderindo a essa estátua de culto, a este método de adoração, essas pessoas serão penalizadas de morte. É o que diz, portanto, a descrição desse texto. Logo, você percebe que quando a adoração da besta que subiu desde o mar for promovida, quando o romanismo cristão voltar a atuar como o era na Idade Média, isso vai estar colocando em risco, em pena de morte, aqueles que se opuserem a aceitar essa proposta devotiva de adoração. Bem, a besta ainda, essa besta que sobe desde a terra, ela compele todos a um selamento. Os compelidos, portanto, são os grandes e pequenos, ou seja, os importantes e os não importantes, os ricos e os pobres. Também são os livres e os escravos. O local do selamento, o texto bíblico diz, sobre a mão direita ou sobre a fronte. Qual o objetivo desse selamento? Regularização de compra e venda. O conteúdo do selo é o nome da besta ou o número do seu nome. Assim conclui-se, portanto, as informações no que diz respeito ao conteúdo do selo e ao compelir a este selamento. Nós estamos trabalhando, portanto, com um animal, com uma descrição de um animal que sobe desde a terra e que ele promove a adoração à primeira besta, ao romanismo cristão, que fora golpeado de morte e está, portanto, em seu processo de restauração. E essa besta, ela se utiliza de uma influência, é uma influência global, ela exerce, ela tem esse poder de influência global, e ela convida, através do seu comando, ao povo, os que habitam sobre a terra, a fazerem, promoverem uma estátua de culto, uma proposta de adoração à primeira besta. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor, as informações quanto a quem seria essa besta que sobe desde a terra. Primeiro, como já mencionei, ela começa a surgir, ela começa a aparecer, e ela tem as suas atividades sugeridas, informadas no texto, depois que aquela besta recebe o golpe de morte e está em seu processo de restauração. O interessante é que, pela maneira como o texto bíblico apresenta para nós essa besta que sobe desde a terra, é que, pelo menos no início, ela surge como um instrumento divino. A sua origem inicial não propositava perseguir o povo de Deus. Ou seja, nós estamos aqui diante de um poder, de uma nação, que pelo menos ao seu início reconhece o que seria a liberdade religiosa. Entretanto, vai exercer um papel significativo na mente, na forma de raciocinar do mundo, porque vai estar exercendo o seu papel no conflito final entre Deus e as forças do mal. A natureza de sua origem. Como falei a você, João não solta informações no vazio.
ele sempre se apropria de informações que já são existentes no Antigo Testamento, ou pelo menos em coisas escritas antes do Apocalipse em si, no Novo Testamento. Para mencionar o capítulo 7, ele se utilizou de animais que já estão contidos no capítulo 7 de Daniel, mencionando a besta que sobe desde o mar. Contudo, ao olharmos para a descrição dessa besta aqui, nós não conseguimos notar nos textos de profecias apocalípticas do Antigo Testamento nenhum animal que suba desde a terra. Nós não temos um correspondente anterior a isso daí, porque os animais, naturalmente, são apresentados como que subindo desde as águas. A maneira como o texto aqui grego coloca o surgimento dessa besta, essa expressão grega terion, é que está subindo, terion, besta, ela está subindo, o termo grego dá a entender, subindo ou crescendo, como uma planta que sobe desde a terra. Uma imagem e uma linguagem de fato desafiadora e um tanto estranha. Onde é, portanto, que nós encontramos aqui um correspondente no Antigo Testamento para essa descrição de um animal que sobe, que cresce desde a terra? Qual seria, nesses termos, o paralelo bíblico? Nós só encontramos na criação em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 24 diz: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Ou seja, a terra passou a produzir e os animais, eles cresceram desde a terra, como se fosse uma planta. Neste caso, nós temos aqui o trazer a existência dessa besta está associado com um ato de criação divina, uma manifestação do poder divino, sendo este o único paralelo para Apocalipse capítulo 13, verso 11. O que nos leva a concluir com segurança de que essa besta ela vem à existência como resultado de um ato da criação divina. Deus estava envolvido com a sua origem. Deus estava envolvido com o seu surgimento. Contudo, o texto diz que ainda, acrescentando mais uma evidência acerca desse sentido, ela é dita que está descrita com 2 chifres semelhantes ao do cordeiro. Em Apocalipse, a expressão cordeiro, ela sempre aparece vinculada a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, um instrumento divino de salvação. Portanto, o viés que nós encontramos aqui é que essa besta tinha alguma associação com Deus no seu início, porque ela subira desde a terra. Necessariamente não era um inimigo de Deus, mas depois, quando ela se põe a falar, ela perde a sua característica de cordeiro. Ela passa agora a atuar como um dragão, falando como um dragão, se tornando, portanto, um agente do dragão. Você pode notar que em Apocalipse, em outros lugares, 16, verso 13, 19, verso 20, 20, verso 10, essa mesma besta que sobe desde a terra, ela é descrita com outro título, ela é chamada de o falso profeta. E esse título, o falso profeta, geralmente ele vai estar designando indivíduos que na comunidade de crentes, de seguidores, eles acabaram se tornando agente de decepção, por proclamarem falsas profecias. Você pode perceber, por exemplo, o caso de Balaão, que aparentemente no começo foi utilizado, foi instrumento de Deus, mas acabou se tornando um apostatado agente de decepção. Parece ser também o caso aqui em Apocalipse capítulo 13, a besta que sobe desde a terra, sendo descrita como um falso profeta. O falso profeta está a serviço da besta do mar. A tarefa é trazer cura a essa besta do mar. Eu quero que você reflita comigo, portanto, em algumas informações aqui. Nós percebemos que essa é a descrição de uma nação que passa a surgir e agir em presença da besta quando golpeada de morte em processo de cura. Só precisamos nos perguntar:
Quando é que a besta do mar, o romanismo cristão, foi ferido para a morte? Assim sugere a expressão grega, ferida para a morte. Já mencionamos nas palestras anteriores que isso se deu no ano de 1798, quando o romanismo cristão foi duramente golpeado de morte pela Revolução, pela França Revolucionária. O general Berthier aprisiona o Papa Pio VI e de lá para cá a história sofreu uma modificação completa. O mundo passa a viver uma nova introdução, uma nova realidade. As coisas passaram a serem vistas de maneira completamente diferente. A liberdade civil e religiosa, a liberdade de expressão, e começa a ser acentuada, a ser expressada mais e mais. Não mais Deus é o centro de tudo. Alguns até sugerem, filósofos, que agora o homem é que é o centro de tudo, porque Deus em Cristo se fez homem. Não mais fé, mais razão. Não mais metafísica, mas sim coisas que se provam laboratorialmente. Agora o conhecimento empírico e não margem para o que seria o sobrenatural. A religião, portanto, agora passa a ser vista, desde essa época, pelo viés da antropologia e de outras ciências que façam diálogos dessa maneira. Enfim, o mundo muda depois do golpe de morte infligido ao romanismo cristão. E qual é a nação que passa a surgir desde então, que tem a sua origem desde então, e que exerce uma influência mundial desde então também, e que surge de maneira diferente, surge semelhante ao Cordeiro, surge com a proposta de vinculação divina, mas depois se torna no agente do dragão? Nós não temos nenhuma outra nação que de fato venha corresponder de modo satisfatório a essas indicações textuais, a não ser o que nós chamamos de Estados Unidos da América. O que seria inicialmente aqui a identificação da besta que sobe desde a terra, que exerce uma influência mundial e que nasce como uma nação protestante. Entretanto, uma nação protestante que em seus princípios acaba apostatando e que vai promover a cura da proposta de culto à antiga Roma, Roma cristã. O que nós podemos perceber pela descrição do texto. Eu queria que você refletisse comigo ainda numa informaçãozinha a mais. Diante de nós se acham tempos difíceis, realidades duras e desafiadoras, extremamente sacrificantes e que exigem uma decisão firme estão diante de nós. Nunca na história nós podemos perceber, pelo que diz o texto bíblico, aconteceu algo como o que vai acontecer diante de nossos olhos. Nós teremos a realidade que estava presente na antiga Idade Média, a perseguição de pessoas que queriam viver pela fé no que diz o texto bíblico, pessoas sendo penalizadas de morte. Contudo, o texto bíblico diz que no futuro, não somente a imposição de morte acontecerá para aqueles que querem viver conforme o que diz a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Não somente a imposição de morte para aqueles que não quiserem se deixar levar pela sugestão de culto que a besta que sobe desde a terra vai promover. O mundo vai voltar ao que era na antiga Idade Média. Vai tentar ditar qual será o meu meio, o seu meio de adoração. Ou seja, a imagem, a besta que foi golpeada de morte. Mas uma coisa que eu quero que você perceba aqui, que eu gostaria que você percebesse aqui, é que além dessas atividades forçosas, humanamente, aqui acontecendo, nós teremos também a operação de sinais e de milagres. Nós teremos a religiosidade
também dando uma certa ênfase, um peso de evidência até favorável a essa proposta de culto. Milagres estarão acontecendo, sinais e prodígios tendo o seu lugar. E, na verdade, o texto bíblico diz que fazendo descer fogo desde o céu à terra diante dos homens. Quando você olha para essa expressão no texto bíblico, no geral, você vai perceber que a única vez que desceu fogo desde o céu na terra, apoiado com sinais miraculosos, é o que nós encontramos ali na linguagem de Atos capítulo 2. O Espírito Santo descendo em forma de pomba e sinais miraculosos acontecendo. Nós teremos proposto aqui nos últimos dias, pelo protestantismo apostatado, um falso pentecostalismo. Falsas operações do Espírito Santo, apoiando essa proposta de culto equivocado, apoiando essa proposta de culto que não tem base na palavra de Deus. Isso nos faz lembrar o que Jesus Cristo já dizia, que muitos irão com sinais, prodígios, e que enganarão muitas pessoas. Milagres, em si mesmos, não são evidências de que você está e de que eu estarei no caminho certo. A grande evidência de estar no caminho certo é ter uma mente cativa a tudo que diz a palavra de Deus, a tudo que sugere o livro santo do Senhor. E quando esse tempo difícil vier, eu espero que a minha e a tua fé seja tão forte pelo nosso Deus, que não abandonemos por nada o que diz a palavra do Senhor, mesmo em face dos desafios de morte e das evidências de um espiritualismo ou pentecostalismo acontecendo. Firma-te em teu Deus hoje, que você esteja seguro nas mãos de Deus. Que coisas dessa vida não te distanciem da palavra, não te distancie dos dias de encontro com Deus na igreja. Porque se hoje pequenas coisas se te distanciam do Senhor, da tua decisão, da tua entrega e da tua permanência na comunhão, o que será de mim e de você quando a nossa fé exigir a nossa própria vida? Eu quero nesse momento te convidar para uma oração, pedindo a Deus que te abençoe, que te enriqueça e que te faça estar firmado com o teu coração e com a tua mente pela palavra de Deus, amando-a e dela não se apartando por nada, para que você seja achado entre os vencedores, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai que está nos céus, quando esse mundo se tornar um palco de batalhas ferrenhas, com apelos de cultos acontecendo de todos os lados, com proposta de cultos se levantando que não tem base na tua palavra, com métodos de adoração sugeridos que não aqueles que percebemos no teu livro. Que o nosso amor por tua palavra seja forte o suficiente para permanecermos firmes no que diz o livro de Deus, mesmo que isso venha custar a nossa vida. Eu peço a tua bênção nesse momento sobre todos que estão acompanhando esse estudo. Que eles sejam fortalecidos na força do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero dizer para você que no nosso próximo estudo estaremos de fato já entrando diretamente no capítulo 17, onde estaremos a mencionar de forma mais direta os 7 reis de Apocalipse. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.